Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então nos capítulos 35 e 36 do livro do Êxodo. O capítulo 35 começa a falar aqui sobre as ofertas do tabernáculo. A gente estava vendo que Deus disse a Moisés, então, como que seria ali a construção, né, do santuário, como que seria ali a construção do tabernáculo, né? E agora a gente vai partir para a parte prática, para a construção do santuário, né? Então, começa dizendo assim lá no versículo 4, Moisés disse a toda a assembleia dos israelitas, eis o que o Senhor ordenou, separai de entre vós uma oferta ao Senhor, para o Senhor. Todo homem de coração reto trará essa oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, aí vai falar todas as ofertas que são aqui necessárias para a construção, né, do tabernáculo. Lá no versículo 20 vai dizer, toda a assembleia dos israelitas retirou-se de diante de Moisés. E então todas as pessoas de boa vontade e de coração generoso vieram trazer suas ofertas ao Senhor para a construção da tenda da reunião, para o seu culto e a confecção dos ornamentos sagrados. Então, parando aqui um pouquinho, a gente vai ver que Moisés vai dizer, o Senhor vai dizer a Moisés que lá no versículo 5, todo homem de coração reto, dá essa oferta ao Senhor. Então aqui vai dar algumas características que nós precisamos ter. Se nós desejamos nos ofertar ao Senhor, se nós desejamos ofertar algo ao Senhor, o nosso trabalho, né? Se nós desejamos ofertar ao Senhor, como eu disse, antes de tudo a nossa vida, né? Antes de tudo a nossa vida, né? Mas aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos para oferecer, nós devemos oferecer primeiro com um coração reto. Aqui no versículo 21 vai dizer, pessoas de boa vontade com coração generoso. Precisamos ter um coração reto, precisamos ter um coração generoso, precisamos ser homens e mulheres de boa vontade. Porque às vezes a gente faz as coisas muito assim, externalizadas, né? A gente faz às vezes porque a gente aprendeu, a gente faz às vezes porque na nossa família sempre se fez assim. A gente faz muitas vezes ali porque a gente aprendeu dessa forma, através da catequese, através da nossa vivência de igreja, mas não como um ato interior, né? Não como algo que brota do coração. A gente vê isso, né? Eu lembro um filme de São Francisco que eu assisti, não lembro de qual dos filmes é. Não sei se é Francesco, eu acho que é Francesco. Então, esse filme que relata ali a história de São Francisco mostra também, obviamente, Santa Clara, né? É Francesco mesmo. Então, mostra ali Santa Clara e é interessante que num dado momento do filme, né? O filme vai mostrando ali que Santa Clara era uma moça muito piedosa, né? Ela havia sido muito bem criada, né? Muito bem ensinada pelos pais e ela cuidava ali já daqueles marginalizados, né? Dos pobres. Eles tinham esse costume já, a família dela, né? De dar ali a sua ajuda ao pobre, mas chega num dado momento da conversão de Francisco que, claro, ela se sente desafiada por aquela conversão tão autêntica e radical de Francisco. Por quê? Porque São Francisco ele colocava muito significado no que ele fazia. Era algo muito interior, era algo muito da alma, era algo muito que surgiu a partir da sua conversão, do seu encontro com Jesus, era algo de muito amor por Jesus e pelo irmão, né? E quando Santa Clara ela vê isso, e São Francisco chega num dado momento que ele mesmo desafia Santa Clara ali,
entra num certo diálogo com ela e fala isso com ela, se ela fazia aquilo só porque ela foi ensinada, né? E ela então se questiona, meu Deus, será que eu faço isso só porque eu fui ensinada? Ou será que eu faço por amor? Será que eu faço isso somente porque sempre foi assim na minha família? Ou eu faço isso do íntimo do meu coração? Ou eu faço isso por causa de Jesus? Ou eu faço isso por amor ao irmão? Né? Então nós precisamos nos perguntar também, meu Deus, será que o que eu faço por tradição? Num sentido vazio dessa palavra tradição? Ou será que eu faço isso por amor? Será que existe um impulso interior do meu coração que me leva a fazer? Não é? Então nós precisamos nos perguntar se nós temos um coração reto, né? Porque tem gente, muitas pessoas, muitos de nós, né? Muitas vezes nós fazemos as coisas assim, olha, eu estou fazendo para Deus isso aqui, como se Deus precisasse de alguma coisa, né, da gente. Estou fazendo isso aqui para Deus, para garantir minha vaguinha no paraíso. Porque aí eu garanto minha vaguinha no paraíso, tá tudo bem. Agora a minha vida tá toda errada. Estou fazendo tudo que me dá na cabeça, do jeito que me dá na cabeça, mas porque eu pratico algumas obras boas, porque eu sou uma pessoa que assumo realidades dentro da igreja, eu acho que a minha salvação está garantida, né? Não é assim. Precisa ter um coração reto, precisa buscar a santidade, precisa lutar para ter uma vida reta, de verdade, não uma vida de aparência, de uma retidão aparente, né? Uma vida reta de verdade. E aqui vai falar então, pessoas de boa vontade com coração generoso. Boa vontade, né? Quando eu estudo aqui, a gente está agora estudando com as crianças em casa, né? Aí eu fico aqui estudando com as meninas e falo assim, olha, se você quer aprender, sempre falo isso com elas, se vocês querem aprender, vocês precisam fazer com boa vontade. Não adianta fazer a sua atividade reclamando, estudar achando ruim, sem paciência. Aí eu falo com elas, olha, senta, respira e faça a sua atividade com boa vontade, porque você vai guardar isso para o resto da sua vida se você fizer assim, não é? E a gente precisa ser assim também, olha, vamos trabalhar com boa vontade, né? Aprendendo com São Francisco, se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem feito, né? Faça bem aquilo que você faz. E com um coração generoso. Gente, pessoa de coração generoso é uma pessoa maravilhosa, né? A gente encontra pessoas na vida e fala assim, que largueza de coração, que largueza de alma, né? Que coração grande, que coração generoso essa pessoa tem. E é uma pessoa que cativa os outros, né? Pessoa que consegue ali, cabe o mundo no coração daquela pessoa. É maravilhoso, né? A pessoa ter um coração generoso. Nós precisamos ter esse coração generoso. A generosidade, ela precisa estar presente no nosso coração, para alargar o nosso coração, né? Para não deixar a nossa visão estreita, para não deixar a nossa vida estreita, não deixar o nosso coração estreito, né? Então aqui essas atribuições que são dadas às pessoas que vieram trazer as suas ofertas ali, nos levam a pensar sobre isso. Lá no versículo 29 também vai dizer, olha, todos os israelitas, homens ou mulheres, impelidos pelo seu coração a contribuir para alguma das obras que o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés, trouxeram espontaneamente suas ofertas ao Senhor. Porque se nós não somos impelidos pelo nosso coração, a gente vai fazer tudo com uma vontade. Sabe aquele azedume de fazer as coisas, né? Quando a gente está fazendo as coisas com muito azedume, vamos parar, fazer uma reflexão, né? Vamos olhar como é que anda o nosso coração. Se a gente está servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Por quê? Porque senão a gente arrasta, gente, o nosso serviço a Deus. A gente arrasta o bem que a gente faz até para o outro, né? A gente vai arrastando a nossa vida de qualquer jeito. Nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser impelidos pelo nosso coração. Nós vemos, por exemplo, nas nossas realidades de grupo de oração, né? Você pode colocar aí na sua pastoral, no seu movimento, naquilo que você trabalha, né? Dentro da igreja, o seu serviço a Deus. Então, trazendo para a realidade do grupo de oração, né? Que é a minha realidade. Então, às vezes a gente está ali no grupo de oração, não é isso? E dentro da nossa realidade de grupo de oração, às vezes tem ali, né, as equipes, núcleo, intercessão, música.
E o coordenador às vezes tem que ficar, ou o núcleo de coordenação tem que ficar cobrando da pessoa. Ô fulano, vamos chegar no horário certo? Ô fulano, aquele dia você não apareceu, aconteceu alguma coisa? E às vezes a gente tem que ir, ficar empurrando a pessoa, e a pessoa igual uma mula empacada. Que não sejamos nós a mula empacada, pelo amor de Deus. Se você é a mula empacada, desempaca. Mas muitas vezes é isso, né? A gente fica empacado na vida. Por quê? Porque a gente não está fazendo aquilo de boa vontade. A gente não está colocando o nosso coração naquilo. Nós não estamos impelidos pelo nosso coração. Então vamos voltar ao nosso relacionamento com Jesus. Charlene, como é que eu faço então para ser impelido pelo meu coração? Não tem outro jeito. A via de sermos impelidos pelo nosso coração é termos um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, gente. Relacionamento de verdade. Jesus precisa ser meu amigo, né? Eu preciso puxar uma cadeira, colocar do meu lado e falar: Jesus, senta aqui comigo, vamos conversar. Preciso expor a minha vida, o meu coração, me relacionar com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, pela oração. Nós precisamos buscar, né, esse relacionamento também através dos sacramentos, né? Como eu já disse várias vezes, a gente participar da missa de verdade, participar da missa de verdade, entrar no mistério da Santa Missa, né? Comungar de verdade, confessar de verdade. A gente precisa ser de verdade, nós temos que parar de ser de mentira, né? De plástico, né? A gente tem que parar de ser, o Papa Francisco faz muito essas comparações, né? A gente precisa parar de ser de mentira, a gente precisa parar de rir de mentira, a gente precisa parar de parecer uma boneca de plástico do Paraguai, né? Nós somos seres humanos de carne e osso que precisamos nos relacionar com Deus de verdade, trazer a realidade espiritual para nós de verdade. Por isso nós clamamos muitas vezes e precisamos pedir e clamar todos os dias o batismo no Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos faz pessoas autênticas, seres humanos de verdade, e traz a realidade espiritual para nós e faz com que elas se tornem concretas na nossa vida, não é? É isso que nós somos chamados a viver. E foi por isso então que esses homens, essas mulheres, eles trouxeram espontaneamente as ofertas ao Senhor. Moisés não ficou precisando bater na casa deles todos os dias, me dá a oferta do Senhor, me dá a oferta do Senhor, né? Moisés não precisou ficar todo dia insistindo, todo dia falando, não. Falou, o Senhor falou com Moisés, Moisés falou com o povo foi e fez a sua oferta, impelidos por esse coração generoso. Lá no capítulo 36, continua dizendo: Bezaleel e Oholiabe e todos os homens prudentes que o Senhor dotou de inteligência e habilidade para saberem executar os trabalhos necessários a serviço do santuário. Vamos dar uma paradinha aqui. Como é que eu vou trabalhar, meu Deus, para o Senhor? Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou fazer bem feito aquilo que eu faço no serviço ao Senhor? Vamos pedir a Deus essa graça de termos eficácia naquilo que nós fazemos, né? O Senhor dotou de inteligência e habilidade esses homens para executar então o serviço do santuário. Continua: conformaram-se inteiramente às instruções recebidas do Senhor. Então aqui tem um outro ponto fundamental, gente, fundamental para a nossa caminhada com Deus. Nós precisamos nos conformar, tomar o formato, né? Se a gente faz um bolo, coloca num formato, um formato de coração tem a forma, o bolo vai tomar o formato do coração. Se a gente coloca numa forma quadrada, o bolo vai sair quadrado. Se a gente coloca a massa do bolo numa forma redonda, o bolo vai ser redondo. Qual é o meu formato? Qual é o seu formato? Qual formato nós temos tomado? Se nós colocamos na forma de Deus, na forma da vontade de Deus, vai sair daquele formato certinho, né? Por mais que Deus vai ter que colocar o fogo para nos assar. Isso aí é outra parte. Então eles conformaram-se inteiramente às instruções recebidas do Senhor. Se conformaram a essas instruções. Por quê? Porque não estavam fazendo de forma externa somente, mas tinham tomado posse do projeto de Deus. Olha, a partir de agora o projeto de Deus é o meu projeto. A partir de agora a vontade de Deus é a minha vontade. Foi isso que esses homens viveram. Moisés chamou
Bezaleel e Oliabe, todos os homens prudentes que o Senhor tinha dotado de inteligência, todos os que eram impelidos pelo seu coração, são palavras que vão se repetindo. Essas palavras que se repetem no texto, gente, a gente precisa dar atenção a essas palavras. Significa que elas precisam ser tomadas com mais atenção, lidas com mais atenção, refletidas com mais atenção por cada um de nós. Então continua dizendo, todos os que eram impelidos pelo seu coração a empreender a execução desse trabalho. Então, todos os homens prudentes, Moisés chama, que o Senhor tinha dotado de inteligência, aqueles que eram impelidos pelo seu coração a empreender a execução desse trabalho, que não era um trabalho simples. A construção do santuário foi uma construção difícil. Já esse modelo do deserto já não era algo simples, como nós vimos, revestido de detalhes, revestido de beleza. Então, precisava ter um cuidado muito grande. Precisava-se ter um cuidado muito grande para se fazer todos aqueles detalhes, Precisava-se fazer tudo aquilo com muito amor, mesmo porque ali seria o lugar da manifestação da glória de Deus, Então não era qualquer lugar. E como o povo continuasse cada manhã a trazer espontaneamente as ofertas, os homens prudentes que executavam os trabalhos do santuário deixaram a obra que estavam fazendo e vieram dizer a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a execução do trabalho que o Senhor ordenou. Lá no versículo 7 vai dizer, o material trazido era mais que suficiente para tudo que tinha que ser feito. Aí Moisés fala com o povo, gente, pode parar de trazer as ofertas, viu? Por favor, não tragam mais. O povo estava com o coração tão generoso para ofertar ao Senhor que Moisés, no final das contas, os homens que estavam trabalhando ali disseram a Moisés, Moisés, tem coisa demais aqui, pelo amor de Deus, o povo não pode continuar trazendo as coisas, as ofertas. E Moisés vai dizer ao povo, olha, cessou, acabou de trazer a oferta. Por quê? Porque quando nós abrimos o nosso coração, nós damos ao Senhor, nós ofertamos ao Senhor com largueza, com largueza de alma. A gente não fica colocando ali na pontinha do lápis o resto do resto do resto que nos resta, Não, a gente vai entregar ao Senhor tudo, A gente vai entregar ao Senhor sem ficar ali colocando medidas naquilo que nós ofertamos, Nós vamos dar com largueza. E é interessante que é assim que a Divina Providência começa a funcionar na nossa vida, Quando nós entregamos com largueza, nós abrimos as portas para que o Senhor possa nos dar com largueza também. E é assim que vai acontecendo a graça de Deus, não é? A gente aprende muito com essa construção do tabernáculo, a gente aprende muito com essa palavra que vai dizer sobre essa construção, coisas muito importantes, que nos ensinam como caminhar mesmo, como viver na graça de Deus, como servir a Deus, como servir aos nossos irmãos, Então, se a gente fica sempre, eu não consigo, eu não posso, isso é muito para mim, vamos fazer uma vigília, não consigo porque eu tenho muito sono, não consigo porque eu não dou conta, vamos fazer uma reunião maior, vamos fazer, um encontro aí de dia inteiro, um retiro. Nossa, ficar o final de semana inteiro rezando, não dou conta, gente, tenho muita coisa para fazer. Eu não posso, fica para amanhã, fica para outro dia, da próxima eu vou. Gente, isso aí não é ter um coração generoso. E, infelizmente, a pessoa que vai vivendo sempre na reserva, vai observando. Se você vai vivendo na reserva, é igual o carro, com o tanque na reserva. Vai chegar uma hora que esse carro vai parar. Se você vive também sempre na reserva, no seu serviço ao Senhor, se eu vivo na reserva, vai chegar um ponto que a gente vai parar e não vai dar conta de caminhar mais. É verdade isso. É verdade isso. Quanto mais a gente se dispõe a servir, mais a gente entra na dinâmica do Espírito, mais cheio do Espírito Santo a gente vai ficando, e mais a graça de Deus vai nos impulsionando, mas quanto mais a gente vai ficando só ali na retaguarda, na reserva, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Peçamos ao Senhor, que possa nos encaminhar, nos guiar, que possa enviar sobre nós o Espírito Santo nesse dia,
para que o nosso coração seja alargado pela efusão do Espírito Santo. É interessante que na vida de São Filipe Neri aconteceu assim, né? São Filipe Neri, quando ele foi batizado no Espírito Santo, gente, foi tão forte o batismo no Espírito Santo que São Filipe Neri vivenciou que o coração físico, o músculo, coração de São Filipe Neri, ele se alargou, ele se expandiu. As costelas de São Filipe Neri se quebraram. Tamanho foi a explosão do Espírito Santo. Aí você fala assim, creio em Deus Pai, não quero esse batismo no Espírito Santo não. Mas virou santo e foi tão impulsionado por Deus. Dizem que quando São Filipe Neri rezava, o calor que emanava dele, por causa do batismo no Espírito, era tão grande que as pessoas não conseguiam nem se aproximar devido ao calor que tinha ali ao redor de São Filipe Neri quando ele rezava. O chão tremia quando São Filipe Neri rezava, gente. Manifestações físicas do poder de Deus. O Espírito Santo que alargou o coração de São Filipe Neri, talvez não vai alargar fisicamente o meu coração, o seu coração, mas esse batismo no Espírito Santo será capaz de nos dar um coração tão generoso quanto o coração dos santos, tão generoso quanto o coração da Virgem Maria, esse coração exposto. Não é? Peçamos então sobre nós a graça do Espírito Santo nesse dia, para que nós tenhamos um coração verdadeiramente alargado, verdadeiramente generoso, para que nós possamos cumprir bem a nossa missão nesse mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria já rezei, né, gente? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.